Fala comigo, Bruneiro, galera, bora dar uma olhadinha no que o pessoal aí do programa Troca de Passes da Sport TV falou aí sobre o Mengão, sobre a vitória do Flamengo aí, estreou na Copa do Brasil com o pé direito, vitória em cima do Vitória. Não foi uma vitória maiúscula em cima do Vitória, é muito que parece um trava-língua, né? Vitória em cima do Vitória, mas enfim, não foi uma vitória maiúscula, muitas chances perdidas, mas no final o que importa é conseguir uma vitória aí, vai decidir o jogo no Barradão. Não vai ser fácil, o Flamengo poderia ter tentado matar o jogo no Maracanã e teve chance pra isso, mas infelizmente não aconteceu. Bora dar uma olhadinha no que o pessoal aí da Sport TV, do programa Troca de Passe, falou, inclusive crédito a eles aqui na descrição tem o link da GTV, mas que tá disponível na Globoplay por assinatura. Tá deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. Agora, sem mais delongas, partiu ouvir o que disse o pessoal do Troca de Passes, o Mansur e companhia sobre a vitória do Flamengo 2, Vitória 1. Conseguiu vencer, descansar jogadores e sair na frente na Copa do Brasil. O Flamengo é mais ou menos parecido. Ao contrário do Corinthians, jogou um bom futebol, especialmente na segunda etapa, mas também poupou alguns jogadores que tiveram que entrar apenas no segundo tempo para jogar alguns minutos e saiu com uma vitória importante para levar para Salvador. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon, todo mundo que assiste ao Troca. É mais ou menos parecido até o momento em que você lê as escalações do time majoritariamente reserva de um lado e de outro, né? Aí você tem uma diferença muito clara. Acho que o Flamengo vai, se há algo para lamentar da noite, em que o Flamengo descansou, ou pelo menos usou menos minutos alguns titulares, e mesmo assim venceu o jogo, é que o Flamengo não leva para Salvador uma vantagem do tamanho da quantidade de oportunidades que o Flamengo criou no jogo, né? O Flamengo teve 22 finalizações a gol, o Lucas Arcanjo fez algumas defesas bastante difíceis, e o placar podia ter sido um pouco mais amplo. Agora, o Flamengo teve, para mim, dois tempos um pouquinho distintos, o segundo tempo mais organizado sem bola para evitar contra-ataques do Vitória, não só para evitar contra-ataques do Vitória, mas para conseguir construir mais volume a partir de uma pressão mais organizada. O Flamengo sem bola no primeiro tempo, para mim, teve alguns pontos de desorganização. No gol sofrido que a gente está vendo agora, me parece que tem uma cochilada do Cebolinha, que em tese deveria recompor por ali e fica muito distante do Eric, mas o Eric acerta um chute de grande felicidade. No segundo tempo, com o Saúl organizando mais o jogo, com o time mais compactado para defender, ganhar a segunda bola, ganhar rebote e pressionar de uma maneira mais compacta, o Flamengo parou de tomar susto, continuou criando as suas oportunidades, mas acertou, não foi tão eficaz na finalização, por isso sai só com 2-1, mas jogou para mim para fazer um placar maior. Tudo bem, Ramon? Boa noite. Deu o que se imaginava no Maracanã, uma vitória do Flamengo mesmo com os seus, entre aspas, reservas. Tudo certo? Boa noite, bem-vindo, amigo. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Mansur. Boa noite para quem está em casa com a gente acompanhando a Troca. Primeiro, para de me imitar, você está com a camisa igual a minha hoje. Não. Eu sei que você é meu fã, mas segura, tá? Aqui hoje é uma equipe entrosada, tom sobre tom. Tá na paleta. É isso aí. Estamos na paleta, né? O desentrosado sou eu, né? Não, tá na paleta. Completamente diferente. Tá na paleta. São cores parecidas, tons claros e escuros. Enfim, falando de futebol, eu acho uma partida... Eu tô com uma sua, assim, eu achei o segundo tempo do Flamengo muito mais maduro, né? Eu acho que a mudança de postura, até o Renato Augusto, que vai entrar com a gente daqui a pouco, citou uma questão que o perde-pressiona do Flamengo melhorou. E aí eu condiciono isso à entrada do Saúl. Não que o Dela Cruz tenha feito um mau primeiro tempo, não. Fez um bom primeiro tempo. Era o cara que estava buscando organizar o jogo do Flamengo na falta de um meia, né? Tava Bruno Henrique e Pedro. O Pedro sendo esse jogador mais responsável para sair da área, para organizar um pouco mais as jogadas, até saindo mais, né, da zona que ele melhor atua, na minha opinião. Claro que o Pedro eventualmente pode sair para tentar organizar o time. Mas a característica defensiva, agressiva na marcação do Saúl, empurrou o Flamengo para frente melhor, encaixou um pouco mais o tempo da pressão. O Flamengo roubou muitas bolas no campo ofensivo e a partir daí, com o Flamengo roubando bola no campo ofensivo, ele vai contra-atacar, vai atacar melhor. Claro, a entrada do Arrascaeta muda muita coisa. Vou trazer de novo palavra do Renato Augusto. No segundo tempo, com a entrada do Arrascaeta, parece que os jogadores já ficaram melhor posicionados. Eu gosto muito do Bruno Henrique partindo da esquerda
para dentro, né? Um jogador que faz uma diagonal, ele quase faz um gol também atacando essa diagonal. Muito bem feito. Mas foi um jogo muito maduro do Flamengo, com um time mesmo reserva do Flamengo, com jogadores espetaculares. É isso, Ramon falou ali sobre Renato Augusto, ele vai participar ao vivo com a gente aqui do Troca de Passes, ao lado de Luiz Carlos Júnior e Eric Faria. Vão participar com a gente aqui para falar direto desse jogo do Maracanã. Um jogo em que não vejo ninguém muito insatisfeito, né? O Flamengo poderia ter vencido por mais, é verdade, mas consegue levar uma vantagem para Salvador, descansa os seus jogadores e o Vitória volta para casa vivo, podendo ainda sonhar com classificação, apesar da força do Flamengo e de todo o seu elenco. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, amigo. Fala aí, homem da selfie. Muito boa noite, Diniz. Alô, Mansur. Alô, Ramon. Bom, o Flamengo chegou à sua 6ª vitória consecutiva. Vai consolidando um trabalho, está brigando pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras, tudo indica que brigarão pelo título do Campeonato Brasileiro mais uma vez. E o Flamengo, estreando na Copa do Brasil, joga em casa. Deixa eu perguntar para o Renato e para o Eric. Bom, obviamente o Vitória sai vivo, o Vitória sai satisfeito. Tanto é que fez cera no fim do jogo. Arcanjo demorou um pouquinho para repor a bola em jogo. Agora, para o torcedor do Flamengo, Renato Augusto, fica algum sentimento de frustração? Não chega a frustração, mas realmente eu acho que merecia até um placar um pouco melhor, teve oportunidade. Num jogo de mata-mata, a oportunidade que você tem, você precisa matar, porque senão agora você chega lá em Salvador, um jogo um pouco complicado, toma um gol de bola parada, já vira um problema grande. Então, pelo jogo que fez, pelo time que tem, pelos jogadores que entraram, merecia um placar um pouco melhor. Mas foi aquilo que a gente conversou, Ramon falou também. O segundo tempo, com a entrada do Arrascaeta, do Saúl, o time cresceu. E tô com uma coisa que ele falou, é verdade, a gente tem que ser justo com o De La Cruz. Ele não tinha o Arrascaeta para jogar junto com ele. Então ele sofreu um pouquinho no primeiro tempo, ele até tentou bastante, mas com a entrada do Saúl e do Arrascaeta, o Flamengo melhorou demais. Eric, o Vitória teve bons momentos no primeiro tempo. Bom, abraço para todo mundo lá no estúdio, boa noite para quem está acompanhando o Troca. De fato, Luiz, a gente não pode perder de vista que é um confronto de Série A. O Vitória está disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é um time muito bem organizado pelo Jair Ventura, é um time que não, mesmo quando perde, não vende fácil as suas derrotas, você precisa fazer força para ganhar do Vitória, é um time que sabe se defender muito bem, é uma característica do trabalho do Jair, e mesmo hoje o Flamengo, concordo com os companheiros, tendo criado para poder fazer mais um gol pelo menos, mas o Vitória teve seus méritos, principalmente no primeiro tempo, que conseguiu controlar melhor o Flamengo. Eu até no fim da transmissão falei assim, curioso, porque todo mundo concorda que o Flamengo jogou melhor o segundo tempo do que o primeiro, mas as defesas mais difíceis do Lucas Arcanjo aconteceram no primeiro tempo, como essa que a gente vai ver essa agora. Essa foi espetacular, né? No segundo tempo teve uma grande chance com a Arrascaeta, que ele chuta, o Arcanjo toca de ponta de dedo e ela vai no travessão, né? Mas no mais o Flamengo deu mais trabalho ao Lucas Arcanjo até no primeiro tempo, embora tenha jogado melhor no segundo. A gente está vendo já o segundo gol do Flamengo, o gol marcado pelo Pedro, né? E essa questão das chances perdidas, desde que o Flamengo voltou da data FIFA e perdeu para o Bragantino por 3-0, a qualidade de jogo do Flamengo, ela vem se mantendo e aumentando. O Flamengo vem jogando muito bem nos últimos jogos, nessas 6 vitórias, mas tem desperdiçado muitas chances. Foi assim no Fla-Flu, foi assim contra o Independiente de Medellín, aqui no Maracanã. Domingo contra o Bahia também teve chances para fazer mais gols do que os 2-0. Então isso é algo que é muito importante o time criar. E aí numa dessas é que estava impedido o Exatamente. Então faz falta muitas vezes você aproveitar melhor as chances que você cria. É tão difícil criar no futebol, então tem que ter um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar e claro, tem um goleiro do outro lado também, mas essa aí, por exemplo, é uma chance perdida. Bom goleiro. Só pelo Flamengo. O Lucas Arcanjo não fez nada nesse lance, nem a defesa do Vitória, né? Estamos trazendo aí para você no Troca de Passes os melhores momentos. Essa é uma outra chance também. Pressionou, mas não chegou ao terceiro gol. Assim, claro que sempre no mata-mata, se você puder fazer 2 de diferença, 3 de diferença, é bom, como o Renato falou. Só que é um jogo muito equilibrado. O Flamengo pode ir a Salvador e conquistar uma vitória, empatar, enfim. Ganhou no Campeonato Brasileiro lá recentemente de 2-1, um jogo difícil, até muito duro pro Flamengo. O Rossi pegou um pênalti do Renato Casi, foi um jogo difícil. Mas ainda assim saiu de lá com a vitória. O Flamengo tem time para ir em qualquer lugar do Brasil ganhar. Mas se você puder fazer gols em casa e levar uma vantagem maior, é melhor. Mas o 2-1, como você falou, Luiz, se antes do jogo chegasse pro Jair e falasse, você pega uma derrota por 2-1, Jair? Pegaria, né? Eu acho que o Jair pegaria, Já né? estava assinado. Agora o Vitória joga
Se vencer por um gol de diferença no Barradão, pênaltis, precisa de 2 de diferença. Você lembrando o seguinte, hein? O Vitória, como visitante, ganhou apenas 2 jogos no ano. Então ele voltar vivo pro Barradão é um grande feito. E o outro lado dessa moeda é que o Vitória no Barradão tem sido muito forte. Então, antes do jogo do Corinthians, o Vitória tinha aproveitamento de 80%, Exato. lembra? Só tinha perdido exatamente pro Flamengo e tinha vencido todos os outros jogos. Aí empatou com o Corinthians, caiu um pouquinho esse aproveitamento. Mas ainda assim, é um time que bateu o Atlético Mineiro lá dentro, bateu o São Paulo lá dentro, empatou com o Corinthians. É um time muito forte quando joga no Barradão, principalmente desde que o Jair Ventura assumiu no ano passado, né? E quem jogou lá sabe o quanto é difícil jogar no Barradão, meu amigo. Por quê, Renato? O gramado? É gramado, é a torcida. Pra você chegar lá, você já tá subindo, já tá Atmosfera, torcendo. né? A atmosfera, o clima. Aquela subida, depois tem a descida, né? Então, onde a torcida fica, você entra longe do vestiário. Então, é um clima realmente diferente e que Copa do Brasil, um jogo de mata-mata, faz muita diferença. Geralmente qualquer time na sua casa é forte, é diferente, né? Mas, cara, o Vitória com certeza vai dar trabalho, É uma competição nacional, o Vitória aí não vai brigar por brasileiro, isso é óbvio. Não está na Libertadores nem na Sul-Americana, então sobrou a Copa do Brasil e brasileiro, cara. Então eles vão dar vida pra tentar passar pelo Flamengo aí na Copa do Brasil. Com certeza não vai ser um jogo fácil, eles vão jogar muito no sentido de vontade. Então o Flamengo tem que se preparar, cara. Tem que se preparar, porque se entrar no jogo achando que já resolveu tudo, achando que porque é o Vitória vai ser um jogo fácil, não tem que se esforçar nem nada, o Flamengo está redondamente enganado, tá? O Flamengo corre sérios riscos aí de ser eliminado já nessa fase preliminar de Copa do Brasil, caso não entre contra o Vitória com o devido respeito que o time baiano merece. Então aí o Flamengo tem que se ligar nisso, porque é algo que nós já vimos acontecer no Flamengo. Na Libertadores com o Tite, que o diga. Flamengo aí achando que era baboseira, foi eliminado da Libertadores por conta aí do ego desse time do Flamengo. Então espero que tenha aprendido com os erros do passado e que não se repita, que o Flamengo aí entre e trate o Vitória como trataria qualquer outro time de Série A, que é o que eles exatamente são, que serão tratados com devido respeito, que o Flamengo consiga passar aí pelo Vitória sem fazer teste para cardíaco no seu torcedor, na sua casa e no estádio. Mas por quanto foi isso, quero saber a sua opinião aí sobre esse jogo do Mengão. Achei que foi um bom jogo, apesar das várias chances de gol perdidas, seja por defesas do Lucas Arcanjo, ou seja por incompetência dos jogadores do Flamengo. Uma vitória, bom resultado, 2-1, o Flamengo tá bem encaminhado com o resultado aí para enfrentar a Vitória no Barradão, em Salvador. Mas enfim, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.